Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. E na videoaula de hoje, continuando o estudo de circuitos trifásicos, nós vamos falar sobre o ponto neutro. Então aqui nós temos um circuito trifásico e percebam que do lado esquerdo nós temos o gerador e do lado direito nós temos a carga. Olhando para o gerador, se nós unirmos o terminal X, Y e Z em um único ponto, né? Esse ponto é chamado de ponto neutro. Assim como na carga, a gente identifica um ponto neutro, que é a união entre cada um dos terminais da carga. Então, eu tenho um ponto comum em que eu uno um dos terminais de cada uma das três cargas. Esse é o ponto neutro. Então, é importante saber que em um circuito trifásico equilibrado, em que nós temos o mesmo módulo para as tensões da fonte, assim como a mesma impedância de carga, e para efeito do nosso estudo de circuitos trifásicos, nós vamos nos resumir somente a circuitos equilibrados, né? Em que o módulo das correntes de linha e das correntes de fase são iguais, ok? Então, não estou querendo dizer que as correntes de linha são iguais às correntes de fase. Nesse caso, para esse tipo de ligação, sim. Mas eu estou querendo dizer que as três correntes de linha têm mesmo módulo e as três correntes de fase também têm mesmo módulo. Nesse caso, quando o circuito trifásico é equilibrado, a corrente de neutro é nula, é zero. Então, N é igual a zero. Inclusive, eu posso retirar esse condutor de neutro. Então, entendido isso, vamos para frente. Então, nós temos basicamente as principais tipos de ligação quando se fala em circuitos trifásicos, é a ligação estreita e a ligação triângulo. Existem outras? Sim, mas vamos também, por ser um curso introdutório de circuitos trifásicos, vamos nos restringir somente a esses dois tipos de ligação, que é a ligação estrela e a ligação triângulo. Então, a ligação estrela é essa que apresenta aqui. Nós temos um ponto comum. E é importante que a gente entenda que nesse tipo de ligação, nós temos duas tensões que precisam ser definidas. A tensão de linha e a tensão de fase, VL e VF. A tensão de linha é a diferença de potencial entre duas linhas. Então, aqui as linhas são R, S e T. Então, se eu pegar a diferença de potencial, como mostra aí o diagrama, entre a fase S e a fase T, essa diferença de potencial recebe o nome de tensão de linha. Então, é muito importante esse conceito, tá? Que é tensão de linha. É a diferença de potencial entre duas fases. E o que é a tensão de fase? A tensão de fase é a diferença de potencial entre uma das fases e o ponto neutro, conforme assinalado aí no diagrama, né? Então, isso é tensão de fase. Então, entendido o que é tensão de fase e o que é tensão de linha, nós temos uma relação que já foi deduzida, inclusive, na videoaula anterior, que é a tensão de linha é raiz de 3 com uma fase de 30 graus que multiplica a tensão de fase. O que é que significa isso? Significa dizer que a tensão de linha é raiz de 3 vezes maior do que a tensão de fase. E que ela está adiantada de 30 graus elétricos em relação à tensão de fase. Então, se nós olharmos para o diagrama fasorial, a gente consegue perceber que a tensão de linha é um fasor de magnitude maior do que a tensão de fase. Então, VAB é maior em magnitude do que VAN, e que VAB está adiantado de 30 graus em relação a VAN. Então, essa equação aí a gente pode comprovar através do diagrama fasorial. E a corrente de linha é igual à corrente de fase. O que é a corrente de linha? É a corrente que circula pela linha, que circula pela fase. Então, percebam que pelo tipo de ligação, por ser uma ligação estrela,
Ao chegar no ponto U, no diagrama à esquerda aqui, ao chegar no ponto U, a corrente de linha que vai passar a circular pela fase, ela não existe uma ramificação. Então, a própria corrente de linha é igual à corrente de fase. E nós vamos ver que isso não acontece quando a ligação é triângulo, né? Que existe uma ramificação nesse nó. Então, aqui nós temos a ligação em triângulo. Então, conforme eu havia mencionado, na ligação em triângulo é o contrário. A tensão de linha é igual à tensão de fase. Então, percebam que a diferença de potencial de uma linha, por exemplo, da linha R em relação à linha S, conforme está assinalado aí no diagrama, é exatamente igual à tensão de fase. Porém, a corrente de linha que vem circulando pela linha, ao chegar no nó da carga, né, a chegar nesse nó superior aí da carga, ela possui dois caminhos, ela possui uma ramificação, de tal forma que essa corrente IL ela vai se dividir. Portanto, se ela vai se dividir, IL, consequentemente, vai ser maior do que IF. E a relação é dada por essa equação. IL é igual a raiz de 3 com uma fase de menos 30 graus que multiplica IF. Então, aqui, nesse caso, IL, apesar de ter maior amplitude, o módulo ser maior do que IF, IL está atrasado de 30 graus em relação ao IF. Então, o diagrama fasorial está apresentado aí, vocês podem analisar o diagrama fasorial e as equações que são apresentadas. É possível transformar uma carga em triângulo para uma carga em estrela e vice-versa? Sim, em muitas situações vai ser importante essa transformação, porque vai facilitar a solução dos problemas, a análise do circuito. Então, aqui nós temos a transformação triângulo-estrela. Então, lembrando que nós estamos restringindo aqui ao estudo dos circuitos equilibrados, em que as três impedâncias são iguais. Então, para transformar uma ligação triângulo em uma ligação estrela, a ligação em estrela vai ser igual à impedância em triângulo dividido por 3, ok? Então, cada uma das impedâncias em triângulo eu vou dividir por 3 e aí eu tenho meu circuito em estrela. E para transformar a ligação em estrela para a ligação em triângulo, eu faço o contrário. Cada uma das impedâncias ligadas em estrela, eu multiplico por 3 e aí eu tenho a minha configuração em triângulo. Então, essas duas equações nos permitem fazer a conversão de estrela para triângulo e de triângulo para estrela, que foi mostrado no slide anterior. Potência em sistemas trifásicos. Então, nós temos a potência ativa, potência reativa e potência aparente. Então, da mesma forma que nós analisamos circuitos monofásicos com excitação senoidal e que nós vimos que nós temos essas três potências, né? A potência aparente, nós temos a potência ativa, a potência reativa, foi definido o que é potência reativa, o que é potência ativa. A mesma coisa nós temos aqui em circuitos trifásicos. Só que a diferença é que vai aparecer essa raiz de 3, ok? E as tensões e as correntes que aparecem nas equações são corrente de linha e tensão de linha. Então, a potência aparente, S, é raiz de 3 que multiplica a tensão de linha multiplicado pela corrente de linha. E a unidade é o volt-ampere. A potência ativa, a unidade é watt, e é dado por essa equação. Raiz de 3, que multiplica tensão de linha, que multiplica corrente de linha, que multiplica o cosseno φ, que é o fator de potência. E, por fim, a potência reativa, cuja unidade é volt-ampere reativo, é igual a raiz de 3, que multiplica tensão de linha, que multiplica corrente de linha, que multiplica seno φ. Potência complexa. Então, é importante a gente definir potência complexa. Então, a potência complexa, que eu estou tomando somente uma fase, né, é igual a potência ativa na fase
mais a potência reativa na fase, J que φ, né? Que é igual também a tensão na fase e o conjugado complexo da corrente na fase, e φ com um asterisco. E a potência aparente total é 3 vezes a potência complexa em cada fase. Ou raiz de 3 que multiplica VL e L com um ângulo de fase, que é o ângulo entre a tensão de fase e a corrente de fase. Então agradeço a todos que assistiram a essa videoaula e na próxima videoaula a gente vai resolver alguns exercícios.